Como foi debatido aqui no início do começo de janeiro, quando o vereador Cordeiro trouxe o gerente dos recursos humanos da usina São Fernando, né, Maurício. Então, ou seja, foi conversado com a parte da aviação dentro do Valdemar, foi conversado que iria passar isso para a prefeitura, e agora os trabalhadores da usina São Fernando, bem como outros que saem daqui, né? Essa ideia pode abranger para todos, ou seja, quando eles ligaram agora para a prefeitura, para alguns secretários, nos informaram que não havia possibilidade da prefeitura ajudar com o custo disso, né? Então, temos o exemplo da usina São Fernando, né? Que é uma questão do seguinte: a gente vai colocar esse caso da prefeitura, por quê? Porque teve um funcionário das usinas e também de outras empresas, né? Nesse caso da usina São Fernando, esse caso já proporcionou e ia favorecer muitas famílias de nosso município para trabalhar na usina, e ia fazer o quê? Aquela seleção aqui em Fátima do Sul ia contratar mais ainda. Só que só os moradores de Fátima do Sul, e eles não fizeram, eles foram lá fazer a seleção, são 70 pessoas que já estão contratadas. E as pessoas, motivo o quê? Elas estão saindo aqui de Fátima do Sul, estão indo morar na outra cidade, ou seja, estão saindo do nosso município. Tudo isso por motivo do quê? Que não houve uma colaboração entre a prefeitura e entre os empregatícios, através de alguns responsáveis que não colaboraram com nenhum percentual de contribuição para o transporte coletivo, para sair da cidade e trabalhar na usina São Fernando. E através dessa informação passada para alguns funcionários que ainda acreditavam em uma solução, que fiquei sabendo e venho usar a palavra, né, fazer o requerimento, para que muitos continuassem residindo na cidade e não se mudar daqui, viver com suas famílias nas cidades, então estão indo viver com suas famílias na cidade de Dourados, e na Gura Caravana, que é uma cidade que contribui e ajuda com esse percentual, onde os trabalhadores não pagam esse transporte até a usina e outras proximidades. Essas atitudes devem, entre esse município, contribuir esse repasse para seus moradores não se mudarem dessa cidade. Por exemplo, da cidade da Gura Caravana, aproximadamente 5 mil moradores, né? E, consequentemente, o dinheiro do salário vai ficar no mercado, na farmácia, no posto de gasolina, lanchonete, loja de roupas, calçados, sendo assim aquecer o comércio local. Mas com essa atitude que desfrutará disso e de pessoas de bem que já foram e terão se mudar da cidade, serão cidades acolhedoras que vão ganhar com isso, ficando uma cidade cada vez mais deixando a desejar com os populares daqui. Acredito eu que ainda há tempo de tornar uma atitude que impeça mais de 35 famílias mudarem de nossa cidade, pois foram palavras de trabalhadores que amam essa terra, mas não conseguem viver somente um amor, e sim de sustento para as suas famílias. Como a nossa cidade é difícil de emprego, é imprescindível que haja essa contribuição para que não saiam mais pessoas de bem de nossa cidade, pois para algumas coisas como o que? Carnaval, que gasta bastante dinheiro, mas o incentivo para o trabalhador de transporte não pode. Não estou dizendo aqui que eu sou contra o carnaval, pois eu sou um assíduo frequentador, mas vamos calcular dessas festas, tira 10% do que se gasta com esses orçamentos. Com absoluta certeza ajudaria nos valores de transporte para os trabalhadores, a sustentar suas famílias e aquecer o nosso comércio. Então eu digo ao Executivo Municipal que pense nessas atitudes, pois é nessa hora que devemos dar atenção primordial, pois é rendas que nosso município deixa de ganhar, pois um salário de trabalhador da usina São Fernando está na faixa de R$ 1.500, sendo que há descontos de impostos e contribuições e o valor líquido chega a questão de R$ 1.100. Transporte, que informa os moradores daqui, seria uma faixa de R$ 150. Para qualquer trabalhador, um trabalhador com um valor de R$ 150, a menos do pagamento, daria para pagar no mínimo a água e energia de suas casas. Ou seja, para alguns pode não ser um valor alto, mas para quem tem uma família que tem que pagar aluguel, compra de casa,
água, energia, despesas diversas, isso seria muito significante. Não que o transporte estaria fora do preço, mas que a prefeitura ajudasse pelo menos os 35% do valor. Chega lá falando que eu vou contribuir com 35%, a usina contribuir com 35%, ninguém sai de Fátima do Sul, todo mundo pode morar aqui. Só que é o seguinte, sem essa contribuição, vai somar o quê? A investigar, vamos somar, fazer uma conta que eu fiz aqui. A prefeitura ajudaria o quê? Com R$50, vamos supor, um ônibus dá o quê? Da questão de 35, vamos colocar 35 pessoas. Daí isso daria R$1.750, né? E essas 35 pessoas, com esse salário que sobrou de R$1.100, daria no mínimo R$35 mil aqui em Fátima do Sul no comércio. Então isso é um caso de se pensar. Por quê? Porque o funcionário beneficiário da usina, da Seara, da Avipal, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar na nossa cidade. Mas como ele não tem condições de ficar na nossa cidade, por quê? Porque em outras cidades, igual a Laguna Carnaval, já foi 3 para lá, e agora eu fiquei sabendo mais 12. Morar lá. E por que vai morar lá? Porque lá, eu perguntei para eles, por que vocês não ficam em Fátima do Sul? Ele falou, Júnior, é o seguinte, lá a gente tem o transporte, lá a questão dessa vantagem que nós temos é que está levando muita gente para lá. Então, ou seja, eu acho que é insignificante a questão da prefeitura sentar e conversar com o pessoal. Por quê? Porque isso aí você está investindo em uma pessoa que vai retribuir o resto que vai ser no nosso comércio. O quê? Com aquele dinheiro que ele ganha lá, ele vai passar o quê? A continuar comprando aqui, né? Então, eu acredito que a prefeita aí do Salgado Machado não tem um conhecimento desse assunto, porque pelo que eu conheço da pessoa dela, pelo perfil, né, eu acho que ela nunca deixaria de pensar no futuro do nosso município. Então é por isso que a gente pede para que se reveja essa situação. Por quê? Porque como essas pessoas foram, muitas também podem ir. Então a pessoa que tem família, que ela está com a família dela, ela não vai ficar viajando. Ela vai se mudar para um lugar mais promissor que dê mais condições para ela